Página 11 da revista é o grande dilema, que é o tema aí. Chegamos lá? Sim. Ok. E o que vocês acham que é esse tal grande dilema aí? O pessoal da Adventista tem lá o grande conflito, né? Tem aquele livro deles. Mas o que é? O que seria então esse grande dilema? É reconfortante saber que Deus é santo e justo. Seria aterrorizador se o governante onipotente do universo fosse maldoso. Então, sabemos que Deus é santo e que Ele é justo, perfeito? Opa! Ele é santo e justo. Contudo, para a razão humana, a bondade absoluta de Deus também é perturbadora. Se Deus é bom, o que Ele vai fazer com aqueles de nós que não o são? Se Deus é bom, e é tão bom e tão santo, como Ele consegue se relacionar com homens e mulheres tão ruins como eu e você? Já passou isso pela sua cabeça? Alguma vez? Se Deus realmente é tão bom e tão santo, a sua presença é tão santa, como Ele consegue se relacionar comigo? Se você lembrar aquelas figuras do Antigo Testamento, do templo, o lugar santo, o santo dos santos, aqueles lugares que, se o homem entrasse, seria fulminado, exatamente por conta da santidade de Deus, e pensar, e agora? E agora? O que um Deus bom e justo fará com seres humanos que são egocêntricos, inclinados ao mal e desobedientes? É uma pergunta que ele está fazendo aqui. O que esse Deus santo então fará com os seres humanos que são egocêntricos, inclinados ao mal e desobedientes? Essas perguntas nos levam ao maior de todos os dilemas religiosos e filosóficos. Como um Deus pode ser justo, mas perdoar aqueles que deveriam ser justamente condenados? Como Deus pode ser santo, mas ao mesmo tempo se fazer amigo daqueles que são maus? Como isso pode acontecer? Provérbios 17:15, abre lá rapidinho. Olha só, o que justifica o perverso, o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Então, aquele que justifica o perverso e aquele que condena o justo, para Deus, ambos são abomináveis. É interessante que essa figura, para os tempos brasileiros de hoje, parece muito realistas. A gente vê gente libertando aquele que deveria estar preso, ou aqueles que deveriam estar presos, e condenando aqueles que nada fizeram. E ele está dizendo, ambas as figuras são abomináveis. Vamos lá em Romanos 3:26. Um pouquinho à frente. Não citei nomes aqui, não preciso ser preso. Romanos 3, versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A resposta para esse grande dilema, aliás, a resposta para tudo, está em Jesus Cristo. Ele é a resposta para esse grande dilema entre a bondade de Deus, entre a santidade de Deus e a justiça de Deus. Veja, é muito interessante, todo mundo já ouviu isso, de algum incrédulo aí fora, ou de um testemunho de Jeová, um adventista também. Eu não acredito que Deus possa lançar alguém no inferno, sendo Ele tão bom. Alguém já ouviu essa balela? A pergunta não é essa.
A pergunta está errada. A pergunta seria: como é que um Deus tão bom ainda pode salvar uma meia dúzia se todos merecem ir para o inferno? Essa seria a pergunta correta. A pergunta em si já está errada. Eu não acredito que Deus lance alguém. Não, a gente já está mergulhando no inferno desde o dia que Adão e Eva pecaram. O nosso merecimento único é o inferno. Isso incomoda demais o mundo. Então a resposta para esse diálogo, tanto para a pergunta deles, na verdade essa pergunta tem que ser anulada, tipo concurso público, ela é mal feita. Mas a resposta então para a pergunta correta, que é: como Deus ainda pode salvar alguém se todos merecem o inferno? A resposta está em Jesus. E aí ele coloca lá a resposta de Deus ao nosso dilema, ainda na página 11. Se Deus agir de acordo com a sua justiça, então o pecador deve ser condenado. Concordam? Sim. Se Deus agir conforme a sua justiça, o pecador deve ser condenado. O salário do pecado é a morte. E se Deus perdoar o pecador, então sua justiça será comprometida. A resposta a esta, que é a maior de todos os dilemas, só pode ser encontrada no Evangelho. Em sua justiça, Deus condenou a humanidade, exigiu total satisfação por nossos crimes contra Ele. De novo, vamos voltar às figuras do Antigo Testamento. O que era então o sacrifício de animais? Sabe que o templo era um grande açougue, Se matavam animais pela propiciação dos pecados. O salário do pecado é a morte. Para que eu pudesse ser perdoado, para que eu pudesse então ter o meu pecado perdoado, necessário é que houvesse um substituto, uma vida a ser entregue. Nesse caso, os sacrifícios de animais. Contudo, eram sacrifícios imperfeitos tais que eram repetidos e repetidos e repetidos e repetidos. Então, desde a criação, você tem a necessidade, então, do sacrifício. A justiça de Deus, então, exigia isso. E exige isso. Beleza. Agora há uma outra contraparte. Em seu amor, Deus tomou sobre si a humanidade, suportou o nosso pecado, sofreu a pena que merecíamos e morreu em nosso lugar. E quem é esse Deus, então, que tomou sobre si as nossas dores? Resolveu esse problema da satisfação da ira de Deus? O próprio Jesus, Deus encarnado, que tomou sobre si a punição do nosso pecado, a justa punição do nosso pecado. Vira a página 12. Jesus Cristo é o nosso substituto. Acharam lá? Logo no início. De acordo com a Bíblia, o amor do Pai por nós o moveu a dar seu Filho como sacrifício por nossos pecados. O amor do Filho por nós o moveu a se oferecer voluntariamente por nós. E aí ele vai colocar alguns versículos, nós vamos pegar somente o mais conhecido de todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, podemos colocar não morra aqui, mas que tenha vida eterna, lá o famoso João 3,16. Para resolver a questão de satisfazer a justiça e a ira justa de Deus, pagar o devido preço pelo nosso pecado, o próprio Deus se compadeceu da humanidade, entregou o seu Filho, que a esse Filho voluntariamente se entregou para resolver esse problema. Era necessário a morte para satisfazer a ira de Deus. E alguém já deve ter ouvido também alguém falando: não, eu preciso de Jesus para que o diabo fosse satisfeito do problema do pecado. Não, o diabo não tem nada a ver com essa história, é a ira de Deus. Eu já ouvi isso dentro da igreja. Não, o diabo não tem nada. O diabo é, como diz o Lutero dizia, é um pitbull amarrado na coleira de Deus. Ele não tem poder algum sobre a sua vida.
Mas Jesus então satisfaz a ira justa, fica de olho na hora, de Deus. E aí ele vai, no próximo tópico, colocar a cruz. Acharam? Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Filho de Deus, ofereceu a si mesmo como sacrifício pelo seu povo. Outra coisa que a gente tem que deixar guardado. É bem fixado isso. Jesus ofereceu-se por sacrifício. César, Roma, Faraó, quem quisesse, poderia querer o quanto for, jamais matariam Jesus se Jesus não tivesse se entregado voluntariamente para ser morto. Isso é o verdadeiro sentido e a verdadeira resposta para o grande dilema. Se o homem é pecador, como ele pode ser salvo por um Deus justo? O próprio Deus justo se faz homem pecador, a semelhança de homem pecador, porém sem pecado, para satisfazer a ira justa de Deus. Ele a si mesmo se entregou, se esvaziou, morreu a morte e a morte de cruz. E é muito interessante a gente voltar à ideia da cruz. O que é a morte na cruz? A crueldade que era a morte na cruz. Quem viu o filme do Mel Gibson fala um pouquinho do que era aquilo. Era a pior morte possível e imaginável para os seres mais desprezíveis daquela sociedade. Tanto que quando Jesus vai ser crucificado, ele está entre dois seres desprezíveis, dois ladrões. Mais ainda, era uma forma de humilhação tão grande que, se você reparar, as imagens do Calvário são um monte no alto, para que todo mundo que chegasse àquela cidade visse aquelas pessoas crucificadas, humilhadas, e olha, se você pensa em fazer alguma coisa, olha ali e pensa duas vezes. Era essa a ideia. Tanto é que o cidadão romano não poderia ser crucificado. Tão degradante era aquilo. Se eu sou um cidadão romano, naquela época, e matasse alguém, poderia acontecer qualquer coisa comigo, menos crucificação. Crucificação está abaixo do nível do ser humano. Essa é a ideia da cruz que Jesus aceitou para si, para satisfazer a ira de Deus pelo meu e pelo seu pecado. O último parágrafo aí da página 12. O sofrimento físico e a morte suportadas por Cristo na cruz foram absolutamente necessários. Devemos entender, no entanto, que o seu sofrimento envolveu mais do que apenas a crueldade dos homens maus. Na cruz, Cristo sofreu o juízo de Deus, além da crueldade dos homens, a crueldade da própria cruz. Ele sente o peso do juízo de Deus sobre si. A justiça de Deus exigia satisfação por nossos pecados. A sua ira, a ira de Deus, inflamou-se contra nós. Para satisfazer a justiça de Deus e apaciguar a sua ira, era necessário que Cristo sofresse a condenação que merecia. Além da própria crucificação, Jesus vai sentir o peso de toda a ira de Deus sobre todos os homens. Consegue imaginar uma fração do que é esse sofrimento? O próprio Filho de Deus deixou os céus para ser crucificado e ainda carregar sobre si a ira do próprio Deus contra o pecado de todos os homens. Consegue imaginar o que é uma fração desse sofrimento? Eu não consigo, não vou nem tentar. Mas é um sofrimento tamanho que é realmente indescritível. Essa é a resposta para o grande dilema da humanidade. Como um Deus santo ainda consegue me amar e amar a você? Quando ele olha para você, ele lembra da cruz, ele vê a cruz de Cristo, o sangue derramado de Cristo no Calvário, que perdoou o teu e o meu pecado. É por isso que Deus ainda consegue salvar a mim e a você. Nós merecemos o fogo do inferno. Isaías 53, 6. Cristo levou os nossos pecados. Na cruz, nossos pecados foram imputados a Cristo. Isso significa que Deus colocou nossos pecados na conta de Cristo e os considerou dele. Consequentemente, Cristo foi declarado judicialmente culpado perante o trono de Deus e foi tratado como culpado. Todos nós andávamos
E assim, finalmente, Isaías 53, desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele fez cair sobre Cristo o pecado de nós todos. De novo fica aquela figura do fiador. Quem sabe o que é a figura do fiador? Num contrato de aluguel, né? Você não tem como pagar o calção de 3 meses, não tem como dar uma garantia. Você tem uma pessoa que vai assinar aquele contrato como seu fiador, dizendo: se ele não pagar, eu pago. Agora imagina isso no pecado de toda a humanidade, o meu e o seu. E Jesus dizendo: olha, eles não vão conseguir pagar, deixa que eu pago. Ele assinou embaixo e a tinta foi o próprio sangue na cruz, dizendo: eles não vão pagar, eu pago. Essa é a figura de Jesus na cruz. Essa é a figura do fiador, aquele que levou sobre si os nossos pecados todos. Cristo sofreu a nossa maldição. Ser amaldiçoado por Deus é tornar-se objeto do seu desagrado e da sua condenação. Todos nós estávamos sob a maldição de Deus por causa do nosso pecado. Para nos salvar da maldição, Cristo se tornou a maldição por nós e sofreu o julgamento de Deus em nosso lugar. Ele nos redimiu, o que significa que Ele pagou o preço para satisfazer a justiça divina, a fim de que todos os que creem nele sejam livres. Agora pensa o que é se tornar maldito aos olhos de Deus. Nós éramos malditos aos olhos de Deus por conta do nosso pecado. Jesus tomou sobre ele as nossas dores, as nossas iniquidades, ao ponto de se tornar maldito aos olhos de Deus. Por isso ele vai dizer: Senhor, Deus meu, por que me desamparastes? Pensa, o próprio Filho de Deus desamparado por Deus, literalmente abandonado. Literalmente Deus não olhava para Jesus, porque Ele leva sobre si as nossas maldições. Gálatas 3,13, ele coloca aí, pode achar: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele fez questão de se tornar maldição em nosso lugar. Só até aqui, quanta coisa a gente está devendo para Ele, quanto perrengue Ele está passando por nossa conta. Cristo foi abandonado por Deus, como a gente já falou agora recente, foi abandonado por Deus em nosso lugar. Um dos resultados mais aterrorizantes do nosso pecado é a alienação de Deus, ser afastado da sua presença favorável e da sua comunhão, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estávamos destituídos da presença gloriosa de Deus. Nós não poderíamos nos aproximar. Por isso, de novo, voltamos à ideia do santuário santo, santo dos santos. Nós não poderíamos entrar no lugar onde a presença de Deus estava. Isso é resolvido na cruz por Cristo. E aqui ele coloca, Isaías 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. O seu pecado faz separação entre você e Deus, encobre o rosto de Deus para que não te ouça. Ele assumiu tudo isso. O próprio Filho de Deus assumiu então que ele agora estaria destituído da presença do Pai. Vira a página 14. Para nos salvar desta separação eterna, Cristo carregou nossos pecados no Calvário e em nosso lugar foi abandonado por Deus. Mateus 27, 46, que a gente acabou de falar.
Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Era verdade, Deus havia abandonado Jesus ali. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Um pecado que Jesus assumiu no nosso lugar fazia separação entre nós, entre Jesus e Deus. Por isso chega ao ponto de Jesus dizer: Deus meu, por que nos desamparaste? Por que me desamparaste? Faz a conta aí, bota no teu caderninho mais uma que você está devendo. Que Ele te livrou dessa, pela cruz do Calvário. Mais uma que Ele vai colocar aqui: Cristo sofreu a ira de Deus. A ira de Deus não é uma emoção incontrolável, irracional ou egoísta, mas resultado da sua santidade, retidão e amor por tudo que é bom. A ira de Deus não é uma emoção, algo que varia, algo que muda de acordo com a estação. Não, é algo sério, é racional, é o resultado da sua santidade. A sua santidade o leva a ter a ira contra aquilo que não é bom. E aqui ele vai colocar um item que é muito importante para a gente guardar o resto da nossa vida inteira. Depois dessa sentença que eu acabei de ler, o que vai dizer? Deus odeia o pecado. Deus odeia. Deus tem ódio. Ódio não é uma emoção, é um sentimento tal qual o amor. Ele é racional, ele é necessário. Nessa geração patética que tem medo da palavra, ai, isso é um discurso de ódio. Deus odeia o pecado. Se Deus odeia o pecado, você odeia o pecado. Mas nessa geração patética, e age com ira terrível e muitas vezes violenta contra ele. Deus age com ira terrível e violenta, sim. Por isso você vai ver relatos de povos inteiros que aborreceram a Deus e foram destruídos até a última criança. E glória a Deus por isso. Jogue essas emoções bobas da modernidade fora. Deus odeia o pecado. Muitas vezes você vê o povo de Israel tendo a ordem de mate até a última criança, e eles não matam. E as consequências acontecem depois na próxima geração, quando aquelas crianças crescem. Somos muito fracos, emocionalmente fracos, mas Deus odeia o pecado. E aí entra o nosso dilema novamente. Uma vez que todos os homens são culpados do pecado, eles merecem a ira de Deus. É a consequência lógica disso. Todos nós pecamos, merecemos a ira de Deus. Todos nós deveríamos ser passados na espada. Em amor, no entanto, Cristo tomou o cálice da ira de Deus que nós merecíamos. E essa de novo é a questão. Nós merecíamos ser passados a fio de espada. Mas Jesus, no seu amor, escolheu a cada um de nós para perdoar. Mas para esse perdão, Ele pagou o preço de ser passado e transpassado. Rasgado na sua carne, sangrado, humilhado, cuspido, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui livres do peso e da culpa do pecado. Isaías 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões,
moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Ele tomou nosso lugar. Tudo isso que passou, que ele sofreu, era eu que deveria sofrer. Cristo morreu em nosso lugar. Desde o tempo de Adão até o presente, todas as pessoas são confrontadas com uma terrível e inegável realidade de que iremos morrer. Todo mundo sabe disso. Eu não sei porque que espanta todo mundo. A gente já está cansado de saber, nós vamos morrer. A Bíblia nos ensina que a morte não fazia parte da criação original. Ao invés disso, ela é o julgamento de Deus sobre as pessoas por causa dos seus, porque o salário do pecado é a fim de nos salvar do poder da morte, foi necessário que Cristo morresse em nosso lugar. Pois também Cristo, 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo não morreu como um mero mártir. Todo mundo aqui está familiarizado com o termo mártir, aquele que morre martirizado por uma causa. Ele é muito além disso. Ele não morreu como um mero mártir, mas como redentor da humanidade pecadora. Antes de dar o seu último suspiro, ele declarou: está consumado. Quando ele afirmou isso, quis dizer que através do seu sofrimento e morte, efetuou o completo pagamento pelos pecados daquele que crê nele. Lembra de novo dos sacrifícios no templo? Anualmente, repetido várias vezes. Não havia acesso ao Santo dos Santos apenas uma vez no ano, por sumo sacerdote cheio de requisitos para tal. Quando ele grita, está consumado, opa, acabou, essa dívida não existe mais, esquece o sacrifício no templo, esquece os santos dos santos, rasgou-se o véu, nosso acesso foi liberado, uma vez que nós estávamos destituídos da presença de Deus, pelo sacrifício de Jesus, isso acabou. A presença de Deus, o nosso acesso a Ele agora foi franqueado, nós podemos entrar na presença de Deus a qualquer momento pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ele resolveu o dilema da humanidade. Passa muito rápido. Se a morte de Cristo, e agora ele levanta uma série de perguntas, lá no finalzinho, antes de entrar no item da ressurreição. Se a morte de Cristo realmente faz sentido no seu coração, então você não será mais capaz de viver para si mesmo, mas será interiormente obrigado a viver por aquele que morreu e ressuscitou por você. Uma vez que Deus abriu seus olhos para ver a sua soberania e o poder na cruz, você nunca mais será o mesmo, mas seguirá ao Cristo ressuscitado. Você crê que Cristo morreu pelos seus pecados? Se você ainda acredita, então, por que permanece resistindo à palavra de Deus? Se você crê, então como essa grande verdade te afeta? Você crê nisso tudo que falamos agora? Então como é que isso afeta a tua vida? A forma como você vive, a forma como você reage às situações da vida, a forma como você lida com as pessoas. Se você crê nisso de verdade, como isso afeta a tua vida? Quem realmente crê nessa verdade não pode ser o mesmo, não pode viver da mesma forma, não pode continuar vivendo para si, mas agora vive para ele o tempo todo. Ele sofre, tem que sofrer uma profunda transformação. Veja, uma outra balela muito grande que você escuta, principalmente da galera que fez a letra. Ah, mas Jesus andava com prostitutas, pecadores e blá 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 blá. Calma aí, cara pálida, quem disse isso? Quem disse isso? Ah, mas está na Bíblia.
Eu não perguntei aonde está a cara pálida, eu perguntei quem disse. Quem disse foram os fariseus tentando acusar aquelas pessoas, tentando diminuir aquelas pessoas que estavam com Cristo. Quem anda com Cristo abandona todo o pecado. Jesus andava com discípulos. Prostitutas e pecadores chegavam até ele para serem transformados. Quem crê em Jesus é transformado. Cuidado com as balelas que dizem você ainda passar os caminhos. É verdade. Calma. Muita calma, cara paz, com isso. A gente vai parar porque o assunto seria muito grande, realmente a gente passaria da hora. Na semana que vem continuaremos com a ressurreição. Quero perguntas. Sim, eu falo sempre. Se não rolar uma pergunta no final, ou vocês entenderam tudo, ou não entenderam nada. Qual é o caso? Não, vamos deixar. Faça a pergunta para o próximo professor. Fico feliz, agradeço pela misericórdia de vocês. Você perguntando, você tem pergunta. Não, normalmente é uma chuva de pergunta quando eu estou aqui. Não sei porquê. Sei o que tem comigo aqui. Deixa eu... Oi? Tem que sofrer. Ninguém mandou. Se estudasse, seria engenheiro, né? Vamos orar então, vamos agradecer. São 20 para as 9, dá para a gente fazer um intervalozinho e aguardar o restante do povo. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais esses breves momentos de reflexão na sua presença, por ter falado conosco. Te agradecemos sobremaneira, Senhor, pelo sacrifício na cruz do Calvário, Senhor, tomando sobre si os nossos pecados, as nossas falhas, nos tornando, Senhor, nos dignificando para entrar na presença de Deus. Senhor, muito obrigado por tudo, aquilo que não merecemos, mas Tu és santo e Tu és bom, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos ao intervalo.